Eu vim para Mariporã com 26 anos de idade, 24 na realidade, porque eu vim um pouquinho antes de me casar, né? E conheci a cidade. Na realidade eu estava indo para Atibaia, né? Sabia que Atibaia era uma cidade turística, isso lá em 1974, então faz tempo dessa. Eu estava indo para Atibaia e quando no caminho eu entrei em Mariporã sem querer. Eu entrei, dei uma volta, voltei para a estrada novamente e fui até Atibaia. Só que no caminho daqui até Atibaia eu fiquei com o visual da cidade de Mariporã na cabeça, né? Chegando na entrada de Atibaia, eu simplesmente fiz a volta e voltei para Mariporã. E teve um caso bastante curioso, que eu estava procurando algum lugar para comprar um terreno, uma casinha, alguma coisa assim. Na realidade, dinheiro a gente não tinha, mas não tinha vontade, que era o suficiente. E, curiosamente, eu subi num pedaço, num topo de morro lá, né? A cidade era bastante nova ainda. E sentei num montinho, vamos chamar de um cupinzeiro, junto com a minha esposa, minha noiva na época, né? E a gente ficou admirando a represa. Falei, bom, agora vamos sair por aí, vamos andar, né? A gente ficou um bom tempo. E eu falei para ela, naquele momento eu falei para ela assim, é aqui que eu quero morar. Eu me emociono em falar isso, tá? E aí a gente saiu, levantou, fomos procurar, procuramos aqui, procuramos ali, ficamos umas 2, 3 semanas procurando lugar. Até que apareceu alguém, chegou para mim e falou assim, olha, eu sei onde tem um lugar, um terreninho legal, do jeito que você quer. Falei, tudo bem, vamos lá. E ele me levou exatamente naquele cupinzeiro, muito curioso. Tudo bem, né? Fui ali, comprei, fiz o meu carnezinho, paguei em suaves prestações, construí minha casa, construí minha família ali. E a partir dali eu me casei, né? Lógico, antes de ter meus filhos, ter minha família, me casei, tive 2 filhos, né? E vivo em Mariporã há praticamente 40 anos, né? Desde os meus 14 anos de idade, eu entrei por acaso numa editora de revistas, né? De histórias em quadrinhos. E como eu gostava de desenhar, eu já desde a época de escola, não gostava de estudar, mas desenhar eu desenhava bastante. Eu entrei nessa editora para trabalhar como boy, para ajudar as pessoas lá, e um ano depois eu estava desenhando, fazendo histórias em quadrinhos, já com 14, 15 anos, já desenvolvido. Só que, pela minha pouca idade, eu não tinha noção onde eu estava e o que eu estava fazendo. Eu diria, naquela época, se fosse hoje, eu seria um influencer. Por quê? Porque a gente estava no Brasil todo e eu não tinha essa percepção, né? E andou, um ano depois eu saí dessa editora, fui buscar até pela falta da minha percepção, eu fui procurar outras coisas para fazer, para ter um salário melhor e tal. 3 anos depois eu fui convidado novamente para voltar para essa editora, né? Voltei, fiquei lá, aí sim a gente já começou a ter mais, já estava com uma média de 18, 19, 20 anos. Eu já comecei a entender o que era a editora, né? E a gente foi trabalhando, eu fiquei mais 3 anos nessa editora, até que falou, bom, agora é hora de levantar voo, né? Eu saí da editora, e mesmo assim ainda eu não tinha noção do que era. Sabia o que eu tinha feito, né? Mas saí, criei a minha própria editora, né? Onde eu consegui conquistar em São Paulo uma carteira de acho que de uns 20, 25 clientes mais ou menos, que era o setor de sindicatos de classe. A gente tinha lá, eu chegava a fazer em média, tinha um faturamento bom, e também tinha uma média de uns 20 e poucos funcionários, e eu chegava a produzir uma média de 200 mil jornais mês para o Sindicato de São Bernardo, tá? 74 foi a época que eu me casei, que eu vim para Mariporã,
Um ano depois, eu voltei, porque eu não aguentei. Aqui a Mariporã foi, caramba, a Mariporã não é para mim, aquilo que ele estava explicando, né? Eu voltei para São Paulo e continuei trabalhando em São Paulo, até que eu falei, não, agora vamos para Mariporã novamente, né? Foi quando eu encerrei a minha empresa lá e vim para cá. O tempo passou, a gente foi fazendo o que deveria fazer, até que, bem pouco tempo atrás, alguém me procurou para falar sobre histórias em quadrinhos, né? E eu descobri que a gente tinha feito um trabalho muito legal, ou seja, eu era um dos 5 garotos que fazia parte da história dos mangás, vamos dizer assim, dos mangás terem vindo para o Brasil naquela época. Ou seja, foi essa equipe que trouxe o mangá para o Brasil. Então, se você gosta de história em quadrinhos, se você pesquisar um pouco, você vai ver que a maioria dessas entrevistas tem alguma coisa do Crispim lá. Quando eu estava lançando a Agenda de Cartões, era um início das pessoas entenderem o que era a internet, né? Ninguém sabia o que era, tal, e eu precisava divulgar muito isso. O que eu fiz? Eu criei dentro da cidade, durante 7 anos, um evento chamado Artistas da Aldeia, né? Como eu entendia de desenho, como eu conhecia o setor, o campo um pouquinho, falei, eu vou tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Então eu propus para os artistas da cidade de Mariporã criarem a cada ano uma capa para a Agenda de Cartões. E foi um evento muito legal, isso me marcou muito. Eu conversei com o Jorge, que era o diretor do Clube de Campo na época, ele me cedeu o espaço, né? A gente fez uma parceria muito legal. Eu acho que até hoje existe lá no clube a exposição desses quadros, né? Porque a gente premiava aquele que ganhava, a gente fez um concurso, e aquele que ganhava virava a capa do guia, né? Isso foi o que me marcou na cidade e que eu levo, né? Eu levo no coração isso. Por quê? Porque eu vi a aceitação das pessoas, né? A abertura que as pessoas me deram na cidade.